Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Adri e Rafa Corre. Esse programa é feito para quem corre, para quem quer começar a correr ou simplesmente simpatiza com o esporte. E se vocês se identificaram, vem com a gente, porque como a gente sempre fala, nunca é só corrida. Oi pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco no nosso programa que vai ao ar todas as quintas às 18h30 aqui na TV Minuano. Vocês podem assistir também pelo site tvminuano.com.br, que tem acesso lá pela bio do Instagram ou pelo YouTube para assistir a qualquer dia e a qualquer horário. E o programa de hoje está super especial. Nós vamos ter no quadro Dica do Especialista uma convidada trazendo muita informação bacana para dividir com vocês. Tem também o relatório anual do Strava, que traz aí informações e curiosidades. Vai vir no nosso quadro Corre News. Mas antes, vamos começar com aquele quadro, o nosso primeiro quadro, que sempre traz aí um pouquinho do que rolou nas provas que acabaram de acontecer. Vamos para ele? TBT do Corre! No TBT do Corre de hoje, nós separamos imagens e o vídeo de uma prova que aconteceu no último final de semana. Uma prova não, foi o nosso maior desafio, é a Summer 48K. Vamos assistir ao vídeo? 25 quilômetros na beira da praia. De Arroio do Sal a Capão. Vem com a gente! Largou! Segundo quilômetro, 6:03. Pé molhado pesa, a maré te testa, mas é isso que molda o mental. Pudesse escolher agora, entre paçoquinha e medalha. O que você escolheu? Paçoca? Lançamento da Guimarães Energy. Quilômetro 5. Primeira parte da prova já foi. Aí, ó. Primeira vez na Summer ou já é a raiz? Primeira vez. Essa vai de drone, mesmo! Rafa! Uhul! Ah, vamos correr junto. O drone tá nos filmando. Medalha ou paçoca, o que tu escolheria? Paçoca. Dá uma pra ela então, amor. Olha aqui, ó. Energy da Guimarães pra tu concluir teu trecho. É a tua primeira vez na Summer? Primeira vez na Summer. Ou já é raiz? Não, primeira vez. Eu já fiz 5 na Summer. Quilômetro 16, o Orão tá rachando já. A osso. Quilômetro 18, quebramos. E é aqui, no difícil, que a gente descobre que o corpo é forte. O mar ensina, tudo vai e volta, inclusive a força. Tem que escolher agora, a medalha ou uma paçoquinha, o que tu escolhia? Paçoquinha. Dá pra ele aqui uma, vem cá. Faltando energia, de Energy. Estreia. Delícia. 25K na conta. Quebramos. O difícil não é correr, é não tentar. Essa prova aconteceu no último dia 6, com distâncias de 25 e 48 quilômetros, que poderiam ser feitas solo, em dupla ou em quinteto, feminino, masculino ou misto. Nós corremos a distância de 25 km solo. Solo não, na verdade nós corremos juntos, né? Essa prova estava muito difícil por causa do calor intenso, judiou um pouco dos corredores. Nós estávamos pouco preparados também para essa distância, né? Então nós acabamos quebrando, como nós falamos no vídeo ali pelo quilômetro 18, a gente acabou quebrando, tivemos que diminuir um pouco o ritmo. Caminhamos em algum momento da prova também, mas é uma prova muito legal, muito bacana, muito bem organizada pela Run Sports. Ela tem uns pontos de hidratação bem específicos a cada 5 quilômetros, que a organização sempre passa a orientação para que os atletas se programem para pegar a água no local certo e também para fazer o descarte correto dos resíduos, né? Porque como a corrida é toda pela beira da praia, eles colocam lixeiras para que os resíduos sejam descartados de forma correta. E é uma verdadeira festa, né? Correr na praia sempre é um pouco diferente, sempre é legal. Nós sofremos com o vento, com o sol, com a areia que estava um pouco mais fofa em função da maré ter enchido um pouco, mas foi muito divertido, valeu a pena. Esse é o terceiro ano que nós participamos dessa corrida e certamente estaremos lá ano que vem novamente. Com certeza, né? Foi um desafio grande, mas a gente se divertiu mesmo assim, isso é o mais importante, né? Deu pra ver no vídeo, nas fotos, o quanto a gente aproveitou essa prova, né? E correr na areia é um desafio, sempre é, porque é diferente de correr no asfalto, a gente sabe disso. Exigem vários cuidados, principalmente com o nosso corpo.
E falando em cuidados com o corpo, a gente vai falar um pouquinho mais disso no nosso quadro que vem agora, que é a Dica do Especialista. E a nossa convidada do Dica do Especialista de hoje é fisioterapeuta com 14 anos de formação. Ela é especialista em acupuntura chinesa, saúde da mulher e reabilitação com controle da dor e melhora da função. Que currículo, né? É a Ana Escher. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te ter aqui. É uma honra poder vir aqui conversar com vocês. São pessoas que eu tenho o maior carinho, né? E hoje eu poder estar aqui, falar um pouquinho sobre as corridas, né? Ah, bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Ana. E eu vou começar te perguntando um pouquinho da tua formação, né? E da tua relação com o esporte. A gente sabe que tu pratica atividade física, que corre, inclusive, né? E como tu começou a trabalhar com o esporte, com a corrida mais especificamente? Conta um pouquinho para nós. Eu sempre gostei, né, dos esportes. Eu pratico rugby há muitos anos, né? Já faz mais de 10 anos que eu jogo rugby. Então eu sempre tive uma relação assim muito íntima com o esporte, né? Também faço crossfit, né? E de vez em quando a corrida que fica ali no meio de toda essas atividades, né? Conforme a gente tem o tempo, a gente vai fazendo. E eu comecei a me interessar muito pela corrida porque foi uma área que começou a aumentar muito, né? A gente começou a ter muita gente correndo, porque o correr é algo muito fácil. Tu bota um tênis e vai correr, tu não precisa pagar para ir correr, né? Tu pode correr na rua, pode correr em qualquer lugar. Então, assim começou a aparecer no consultório mais pessoas com queixas sobre a corrida, né? E querendo melhorar a performance. Então ali começou meu interesse de querer ir mais para esse lado da corrida, né, dos atletas amadores principalmente. Muito bom. E tu falou que muitos atletas te procuravam por causa das queixas, né? Tu começou a perceber isso e aí começou a trabalhar mais com a corrida. E quais seriam as principais lesões na corrida? E eu não sei se tu saberia nos explicar por que elas acontecem. Certo. As principais lesões atualmente que a gente vê é principalmente as tendinopatias, que são as tendinites, né? Essas são as mais comuns que a gente, né, da banda iliotibial, que é nessa região aqui da coxa, né? Que é justamente pela fraqueza do músculo do glúteo. Também pelo impacto ali que a corrida causa, então é muito comum essas ser as primeiras queixas, né? As tendinopatias na região do joelho, né? Também são muito comuns, joelho, quadril. A gente também vê muita canelite, né? Às vezes evoluindo para um edema ósseo e outras vezes até para uma fratura por estresse, né? Que agora está sendo muito mais comum a gente pegar o caso da fratura por estresse pela quantidade de pessoas que estão correndo. Então a gente começa a ver maior quantidade de outras lesões também. E correndo distâncias grandes também, acho que é importante falar, né? As lesões por estresse também vêm não só da quantidade de tempo que tu passa aí treinando, mas as provas grandes que o pessoal tem encarado. Muito maratona, até as maratonas, para além de distâncias de maratonas, né? A gente tem as ultramaratonas com distâncias gigantes aí, e o que a gente escuta muito falar é que as pessoas não estão preparadas, né? Já começam a correr hoje, amanhã já querem correr uma maratona, né? Exatamente. O que acontece é o volume de treino, né? Um atleta iniciante, ele não pode aumentar tanto esse volume em tão pouco tempo. Então, para se tornar um maratonista, não é do dia para a noite, né? A fisiologia do nosso corpo tem que se acostumar com essa nova modalidade e tem que ir gradativamente aumentando esse volume de treino para não acontecer as lesões. E essas lesões, elas estão associadas à fraqueza muscular? Ou melhor, de que forma a força muscular pode ajudar a prevenir essas lesões? Quem corre, obrigatoriamente, tem que fortalecer, né? Por quê? Tu fortalecer, tu deixa teu corpo mais estável, protege mais as suas articulações, protege mais contra os impactos, né? Então, é uma forma de diminuir a chance de ter lesão. O atleta que fortalece, ele vai se lesionar muito menos do que um atleta que não fortalece. Então é essencial para qualquer esporte, não só a corrida. Tem que ter uma preparação do teu corpo para poder executar aquele esporte, porque a corrida te traz muito volume. Tem muito volume, né? Quem faz uma maratona, quem faz várias corridas, todo final de semana correndo, não tiver um suporte muscular, vai se lesionar.
Eu aprendi isso, né? Eu odiava academia, confesso, vocês já sabem, sempre falo isso, mas hoje faço porque eu entendi a importância, né? E falando de mim, eu sempre brinco que a corrida me fez descobrir músculos que eu não sabia que eu tinha no corpo, né? A gente estava correndo esse final de semana, eu brinquei com a Fel, que eu comecei a sentir uma dorzinha na virilha durante a prova, e eu falei, mas vem cá, a gente tem músculo na virilha, que eu tô descobrindo isso agora, né? Pra gente dar uma descontraída ali durante a prova. Mas eu acho que isso mesmo, eu aprendi muito na prática, e acho que quem corre mais tempo vai conhecendo o seu corpo, vai conhecendo os músculos, vai conhecendo até a resposta do corpo. Mas para quem está começando, né? Porque talvez as pessoas tenham aquele pensamento de que a fisioterapia é para quando eu estou com um problema, eu estou com uma lesão, né? Qual que é a relação da fisioterapia para quem está começando a correr? Qual que é a importância? Bom, a fisioterapia ela não age só num tratamento, não é só quando tu já tem os sintomas. Tu pode fazer uma prevenção. Na prevenção tu pode aumentar a tua performance na corrida, corrigir a biomecânica, né, a forma com a qual tu corres. A gente vai corrigindo conforme o necessário. É um tratamento individualizado, né? Cada pessoa é completamente diferente, né? Então a gente observa a pisada, se a pessoa precisa usar uma palmilha, se a pessoa não precisa, o que é que está incomodando, se está dando muitas lesões num lado só do corpo, né? Então tudo isso a gente observa. E para quem está começando, ela pode começar fazendo recover, né? Que é o recover é uma modalidade da fisioterapia para recuperar, né? Tu pode fazer antes da corrida e depois da corrida. Antes da corrida para te preparar, então é uma sessão mais leve, né? A gente faz botas de compressão, faz alguma liberação em algum local mais específico. Já o pós-corrida, a gente vai corrigir aquelas dores, aquelas queixas que tem depois da corrida, ou simplesmente para relaxar o corpo e recuperar mais rápido para a próxima corrida, né? E falando ainda para quem está começando, né? Quais são os erros mais comuns daqueles atletas amadores, aqueles que estão começando? Para já ajudar o pessoal aí a prestar atenção e não cometer esses erros, né? O principal de todos é querer aumentar o volume antes da hora, aumentar a quilometragem antes da hora. É gradativo, né? Vai ter que seguir uma planilha, tem que fazer direitinho, não adianta só botar o tênis e sair correndo. Usar o tênis adequado para não aumentar o risco de canelite, né, e de outras lesões, né? Cada corredor vai ter o seu tênis que vai se adaptar. Às vezes não é o mais caro, às vezes também não é, às vezes o mais caro não se adapta, né, ao seu pé, ao seu tipo de pisada. Por isso é importante ir lá no fisioterapeuta para entender qual é o teu tipo de pisada, o que vai se adaptar mais, né? Também outra dica assim importante é fortalecer, né, que a gente já tinha falado antes, fortalecer para poder diminuir esse risco de lesões e cuidar com o volume de treinos, né? Perfeito, tem até dica aí de tênis, a gente já fez lá, acho que foi o primeiro programa, né, que teve o Corre Tech, né? Para quem assistiu sabe que a gente tá falando, tem dicas lá, né? E eu queria te perguntar também, a gente sente dor, né? Comum, a gente fala que quem corre sente dor, né? Eu brinquei mesmo, falei que final de semana, uma das dores eu já falei aqui, né? Que foi na virilha, teve tornozelo, doeu tudo, né? Mas como é que a gente sabe, como é que quem está começando vai saber se aquela dor é só um desconforto ou já é uma lesão, né? Como ficar atento a isso? Certo. Se você corre e sente uma dorzinha, um desconforto ali, depois do treino passa ou no outro dia passa, ok. É normal. Agora, se ela persiste por mais de 48 horas, se incha, se tem edema, se tem um calor ali, né? E se cada vez que tu vai correr vai piorando, aí sim é hora de procurar ajuda. Perfeito. Deixa eu aproveitar esse gancho e te perguntar, tu falou que a dor que persiste nos dias seguintes ao treino. Quantos dias é normal assim sentir dor após o treino? Tem algum número específico de dias? E depois disso é importante procurar um fisioterapeuta, um médico para investigar, ver se está fazendo uma lesão ou não? 48 horas normalmente é o normal, aqueles 3 dias, né? Que nem quando a gente vai para academia, que fica meio dolorido. Pode ter uma dor, mas uma dor que não te limita. A partir do momento que tu começa a sentir uma limitação, um travamento, uma dificuldade para até começa a correr, já começa a doer, já vê que só piora, ou quando termina aquela corrida já está doendo, já é o momento de procurar. Pode ser um traumatologista para um primeiro momento e depois um físio, ou se já tem um físio de confiança, ir direto na fisioterapia
para já começar a prevenir ou tratar ou para tentar localizar o que é esse problema. Porque eu acho que o normal é a dor ir diminuindo, né? Sim, Sair sim. da prova com dor, no dia seguinte já estou com menos, 48 horas depois já é para praticamente sumir, né? Eu acho Sim. que é isso, assim, Sim. eu com zero especialista, mas pensando no meu corpo, como ele responde depois de provas, né? Acho Sim, que esse seria o normal, né? A dor ela tem um pico, né? O pico é 48 horas depois. Isso, é isso, né? isso, O o pico pico. da dor é 48 horas depois, aí depois começa a diminuir. E é normal ter dores pós-corrida, normal, né? Mas essa recuperação, se começar a ser muito lenta, é porque está chamar a atenção de que tem algo acontecendo. Perfeito. E deixa eu te perguntar, o pós-treino então, né? A gente sabe que existem várias técnicas para fazer o recovery pós-treino. O que tu mais indica após um treino de corrida ou após uma prova de corrida? É a massagem? É a bota de compressão? É a banheira de gelo? É a liberação miofascial? O que tu acha que é mais eficaz para ajudar no pós-treino de uma prova de corrida ou de um treino de corrida extenso ou Tem a extenuante? acupuntura aí também, né? Tem a acupuntura que pode ser feito também, né? Vai depender do atleta, tá? Aquele atleta que tem muita dor pós-corrida, né? Que tem algumas pessoas que têm mais, outras têm menos, depende da idade do atleta, né? Quanto tempo já faz que corre. A gente vai fazer a escolha da técnica ali na hora da sessão, né? Normalmente. Mas sim, a banheira de gelo é uma ótima recuperação pós-corrida. Eu indico a liberação miofascial. Alguns casos a acupuntura, o agulhamento vai depender da queixa daquele paciente, daquele corredor, né? Isso é muito individual. Não existe uma fórmula. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Mas o principal é tomar muita água após o término, né, das provas, sempre para o corpo recuperar mais rápido. E eu acho que é importante falar da acupuntura. Eu chamei a atenção para a acupuntura porque eu escuto muitas pessoas falarem algo que eu também sempre pensei, né? Tenho medo de agulha, não quero acupuntura, né? E eu vou contar para quem está nos assistindo que a Ana é a minha físio, né? Eu toda semana tô lá com o acompanhamento dela e isso tem me feito evitar muito lesão, né? E fazer uma recuperação mais rápida. Mas eu sempre tive medo de agulha, né? Às vezes eu falo assim, não vou nem olhar, Ana. Mas a acupuntura, ela é fantástica, né? Ela traz resultados. A gente tem que encarar os medos porque os resultados eu acho que são compensadores, né? Sim. E é uma técnica super importante. Eu adoro, né? Agora eu adoro. Apesar de às vezes eu não olho pra agulha. Mas eu acho que é isso, né? Não sei se você tem mais alguma pergunta pra Ana. Tenho mais duas. Tenho mais duas. Primeiro qual é a diferença entre a liberação miofascial e a massagem? Porque a gente sabe que os dois são muito parecidos, né? São técnicas usadas para recuperação muscular e até às vezes para ativação muscular antes da corrida, né? Sim. Eu queria que se tu pudesse detalhar um pouquinho qual a diferença entre essas duas técnicas para quem está nos assistindo. Bom, a massagem, ela é mais rápida e ela tem sequências, tá? A gente segue uma sequência na massagem, ela é mais relaxante, ela é mais focada em relaxar o corpo como um todo. A liberação miofascial, ela é focada nas fáscias musculares. As fáscias é como se fosse uma película que reveste todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, nossos músculos. Então, o foco da liberação é liberar essas fáscias, deixar essas fáscias mais fluídas, né, para elas poderem se movimentar melhor. E existe um raciocínio clínico para tu fazer uma liberação, né? Tu não vai liberar um corpo inteiro, tu vai raciocinar, tu vai pensar, ó, se dói aqui é porque pode vir de tal lugar, e aí tu vai seguindo todo um raciocínio para liberar, para soltar as partes certas ali dos músculos do corpo onde a pessoa está sentindo as dores. E qual das duas tu indicaria mais por um pós-treino e qual das duas tu indicaria mais por uma ativação muscular? Se é um corredor que está muito tensionado, que ele está se sentindo tensionado como um todo, eu indicaria uma massagem. Primeiro vamos se soltar. E a liberação vai depender do profissional que faz, né? A liberação ela não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser profunda. Ela também pode ser mais devagar, mais cuidadosa, mais superficial. Mas também é normal sentir dor, né? É normal sentir, às vezes sente no momento, um pouco de porque dor. logo depois é uma sensação maravilhosa. Sim. A liberação miofascial ela causa um pouquinho de desconforto, de dor sim. na hora, né? Mas o resultado dela é muito bom, né? Sim, sim. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui. Isso aí. Adoramos
poder conversar um pouquinho mais contigo e trazer as tuas informações para quem está nos assistindo em casa hoje. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a presença aqui hoje. É isso aí. Gostaram das dicas, né? Excelentes. Eu sei que para quem está começando a correr vai ajudar bastante. Para quem já corre e não tinha esses cuidados com o corpo, vai passar a ter, né? Informações bem importantes aí que a Ana trouxe. E agora, né, já que vocês já estão aí com todas as informações, estão querendo correr, vamos falar então do que tem de provas aí pela frente no final de semana. É o nosso quadro Agenda do Corre. No sábado, dia 13 de dezembro, nós teremos as seguintes corridas. A quarta corrida Natal Iluminado, com distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros no Alegrete. Teremos a primeira Night Run Três Coroas, também com distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros em Três Coroas. A Portão Night Run, 2 quilômetros, revezamento ou solo na cidade de Portão. E a Esteio Night Run, com distâncias de 3 e 6 quilômetros em Esteio. E vamos para as provas de domingo, dia 14 de dezembro. Nós vamos ter aqui em Porto Alegre a Corrida Solidária de Natal, com distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros. Em Torres teremos a Corrida de Aniversário da SAPT, 90 anos, com distâncias de 3 e 6 quilômetros. A Rústica da Diversidade, que vai acontecer em Pelotas, terá distância de 3 e 5 quilômetros. A primeira rústica Sescorrer, com distância de 3 e 6 quilômetros, acontece aqui em Porto Alegre. Temos ainda a segunda corrida Verão Alto Astral, que acontece em São José do Norte, com distâncias de 3 e 5 quilômetros. E a quarta rústica Natal do Amor, que acontece em Passo Fundo, com distância única de 6 quilômetros. Então, escolhe a tua prova e te prepara para correr. Mas antes, nós vamos conferir um pouquinho das principais notícias do mundo da corrida no quadro Corre News. Hoje nós vamos falar do relatório anual do aplicativo Strava, que traz dados muito interessantes sobre os corredores e também sobre outros assuntos relacionados à corrida. Bom, o primeiro deles chama atenção para a cidade mais rápida do mundo, que é Copenhague, tá? Onde a média de pace dos corredores lá é de 5,31 minutos por quilômetro, né? O pace nada mais é do que o tempo que o corredor leva para percorrer 1 quilômetro. Então, a média dos corredores lá é 5,31 minutos por quilômetro, né? O Rio Grande do Sul está nesse relatório também. O Rio Grande do Sul foi considerado o estado mais rápido do Brasil, onde a média de pace é de 5 minutos e 51 segundos por quilômetro, né? Isso é um dado muito interessante, dado a grande dimensão do território brasileiro, né, com muitas corridas, muitos estados com grande tradição na corrida, o Rio Grande do Sul se destacou. Importante isso, né? Que legal, né? Muito, né? Nós temos também os tênis mais usados no mundo, né? O ASIC Nova Blast é considerado o tênis mais usado no mundo, seguido do Pegasus da Nike e do Clifton da Roca, né? A gente faz parte dessas estatísticas aí, né? Eu ia comentar justamente isso. Nós usamos o ASIC Nova Blast e a Adri tem também o Clifton. O Roca, né? Eu adoro o Roca Clifton, é o meu xodozinho aí, né? Então a gente está contribuindo. Essas são só algumas, né? Depois quem quiser pesquisar tem várias outras estatísticas. A gente separou aí as principais que a gente quis destacar, né? E falando em separou, vamos para o próximo quadro que a gente também separou alguns registros, né? É o Vem Correr com a Gente. No programa de hoje nós separamos alguns registros da última corrida que a gente participou, a Summer, onde a gente fez foto com alguns corredores. Tem o Thiaguinho da Guimarães, junto com a Dai. Estão aí na primeira foto, né? Na primeira foto. Isso aí. Junto com a Lívia, com o Alessandro, É que a tem Daiane. duas Dai aí, né? Tu falou a Dai, né? tem a Dai, esposa do Thiaguinho, e tem a Dai. E tem outra foto aí só com a Dai e o Thiaguinho. Isso. Um abração pra eles, né? Agora Um pagamos grande churrasco. abraço para eles, um beijo para a Dai.
Beijo para a Lívia também, para o Alessandro. E esse outro registro não é da última prova, né? Apesar dele estar lá, a gente não fez a foto, né? Mas é um abraço super especial aí pro Paçoquito, né? Quem é o nosso Paçoquito? Revela aí. O Paçoquito, na verdade, é um grande amigo nosso, o Greg, o seu mascote, né? Quem quiser, segue ele lá no Instagram, Greg, o seu mascote, que é quem sempre se fantasia com a paçoca aí e que, inclusive, corre com a gente em várias corridas, ele já participou correndo ao nosso lado. Isso aí, fica um abração para ele. Antes de encerrar, a gente precisa mandar um abraço muito especial. Tem alguém de aniversário hoje, dia 11 de dezembro, Exatamente. né? O Augusto, né? Um abração, um beijo pro Augusto, que é o primo aí das nossas filhas, né? Fica um beijo para ele e a gente quer agradecer, então, quem nos acompanhou até aqui. O programa está encerrando. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima semana. Nos encontramos nas próximas provas e corridas por aí. Um beijo, Magricelo. Tchau. Tchau.